Olá, meu nome é Camila e no vídeo de hoje nós vamos aprender a preparar coxinha frita. Coxinha é uma paixão nacional, todo mundo sabe disso e todo mundo ama também. Mas geralmente a gente tem a oportunidade de comer coxinha só em aniversários, festinhas que convidam a gente e tem salgadinho. Mas aqui nesse vídeo a gente aprende que dá para fazer coxinha em casa também. Então, se você quer aprender a fazer essa delícia, continue aqui comigo. E para a massa da coxinha, nós vamos precisar de 1 litro de água, que nós vamos aquecer, 3 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada, e é muito importante peneirar para a massa ficar lisinha e sem grumos. Um tablete de caldo de frango, ou pode ser um sachê, caso você tenha o caldo em pó, 3 colheres de sopa de óleo de soja e 1 colher de chá de sal. E para o recheio, vamos precisar de meio quilo de filé de peito, sal a gosto, 1 cebola ralada, 1 colher de sopa de extrato de tomate, colorau a gosto, pimenta do reino a gosto e cebolinha a gosto. E para empanar e fritar nossas coxinhas, vamos precisar só de 1 xícara de chá de leite e 250 gramas de farinha de rosca. Para fazer o recheio, precisamos cozinhar o frango. Então a gente vai colocar um pouco de óleo na panela de pressão e dourar a cebola. Quando ela estiver bem dourada, podemos colocar o peito de frango. A gente tampa a panela aí por uns 3 a 5 minutinhos para ele começar a dourar. Depois, a gente destampa a panela e vira o frango para o outro lado, para ele dourar do outro lado também, esperando mais 5 minutos. E quando tiver dourado dos dois lados, a gente vai colocar a pimenta do reino, colorau e o sal. E vai mexer para temperar bem o frango. E aí a gente completa com água só até cobrir os frangos. Aí a gente tampa a panela de pressão e deixa cozinhar em fogo alto uns 10 minutos depois que a panela pegar pressão. Se a sua panela for elétrica como a minha, coloque no programa frango. E se ela não tiver esse programa, você pode programar para temperatura mais alta e cozinhar pelo mesmo tempo, 10 minutos. Na panela de pressão comum, para desfiar, é só você retirar a pressão, abrir a panela, tirar o caldo, tampar novamente e sacudir bem. Já na panela elétrica, a gente precisa deixar no programa frango para ele cozinhar bem, ou a 10 minutos na temperatura mais alta. E quando estiver cozido, a gente vai tirar o excesso de caldo e com o auxílio de 1 colher, nós vamos desfiando. Vou apertando bem essa colher aí no frango, amassando bem, que isso vai ajudar ele a ficar bem desfiadinho. Quando o frango estiver bem desfiadinho, na mesma panela a gente vai acrescentar o extrato de tomate e a cebolinha. E mexe mais um pouco, só para agregar o tempero. O frango aqui ele tem que ser mais sequinho, não pode ter muita água no recheio, porque senão a coxinha não dá certo, ele estoura, tá? A massa fica rachada. E então a gente não pode deixar água nesse frango, por isso que a gente retira bem o caldo e deixa ele mais seco. E com o frango desfiado já temperado, agora a gente vai reservar ele e vai preparar a massa. Para a massa, o primeiro passo é aquecer a água e colocar o caldo, esfarelando ele para derreter mais fácil. E a gente vai mexer também para ajudar esse caldo a derreter mais rápido. Agora a gente pode colocar o óleo, o sal e continuar mexendo. Quando o caldo derreter, espera a água levantar fervura e quando ela começar a borbulhar é a hora que a gente vai acrescentar metade da nossa farinha de trigo. Colocou a farinha de trigo, mexa muito bem
E depois que estiver bem mexido, acrescenta o restante. E aí você vai continuar mexendo sem parar e amassando essa massa com a espátula até você perceber que não tem mais nenhuma bolinha de trigo cru. E se você tocar a mão na massa rapidamente e ela não grudar, está no ponto. Cuidado com essa etapa porque a massa está muito quente. Cuidado para você não queimar a mão. O toque tem que ser bem rápido. Transfira a massa para a bancada quando ela estiver pronta e aí você vai amassar com o auxílio da espátula. Ela não gruda na bancada, então você não vai precisar colocar farinha para sovar. Se você conseguir, no meio do processo, amasse um pouco com as mãos também. E aí você vai sovando essa massa com as mãos ou só com a espátula até a massa ficar lisa e não grudar nas mãos. E agora a gente vai cobrir ela com papel filme para não ressecar e esperar ela esfriar um pouco para a gente poder começar a modelar as coxinhas. A massa já está morna e agora a gente pode começar a modelar as coxinhas. Para isso, a gente pega um pouco da massa, faz uma bolinha e no meio dessa bolinha a gente faz um buraco com o dedo mesmo. E aí nós vamos modelando as beiradas da massa para ela ficar parecendo um copinho. Neste meio, a gente coloca o recheio. E vamos fechando em cima, formando uma ponta. Quando estiver modelado, a gente pode mergulhar a coxinha no leite e passar na farinha de rosca. Antes de fritar, eu vou repetir o processo até minha massa acabar. Você pode colocar também requeijão no recheio junto com o frango. E aí, nesse caso, você coloca sempre o requeijão primeiro, para não atrapalhar, para não vazar requeijão na hora de fechar a coxinha. Eu já modelei as coxinhas e essas que estão no prato serão fritas e consumidas agora. É importante esperar elas se esfriarem um pouco, porque se você colocá-la muito quente no óleo, pode estourar. As outras que estão na vasilha maior vão para o congelador dessa forma, separadinha por 2 horas. E depois desse tempo, eu coloco elas todas em um saco plástico. Você só pode congelar a coxinha se ela já estiver modelada antes de fritar ou se ela já estiver frita. Mas nunca congele a massa ou o recheio separados. E no congelador, elas duram até 90 dias. Agora, a gente vai fritar essas coxinhas em óleo quente. E para saber se o óleo está quente, você pode fazer o teste do palito, como eu já ensinei em outras receitas aqui no canal, ou polvilhar um pouquinho de farinha de rosca na panela. E se borbulhar quando a farinha cair no óleo, é porque já está numa ótima temperatura para fritar. E aí, é só a gente colocar a coxinha e deixar até dourar. Aqui demorou uns 3 minutinhos apenas, é muito rápido. Então toma cuidado para você não deixar a coxinha muito tempo, porque ela pode estourar e causar queimaduras, e já aconteceu isso comigo. Além de causar queimaduras, também suja a sua cozinha inteira. Então muito cuidado aí nessa etapa. E está pronta a nossa coxinha de frango. Gente, essa coxinha ficou uma delícia. Ela ficou bem cremosa por dentro e crocante por fora. O recheio ficou na medida certa, não ficou pouco e também não ficou em excesso. Deu para sentir o sabor da massa também. E ela ficou muito gostosa. Tanto a massa quanto o recheio ficaram muito bons. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e façam em casa. E se você gostou desse prato e ama receitas práticas, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais receitas como essa. Tchau!